Boa tarde, pessoal. Ou bom dia, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo, né? Pessoal, hoje, dando início, então, às nossas aulas EAD, do segundo bimestre, hoje nós vamos lá na apostila 3, então, página 587, aula 15, e hoje, na nossa aula, nós vamos falar dos fungos, ou também reino fungo, ok? Vamos falar para vocês aí dos fungos, quem são, como se reproduzem, importância deles no nosso dia a dia ou na nossa sociedade e um pouco da classificação, ok? Então, vamos lá. Os fungos, pessoal, durante muito tempo, né, os fungos foram classificados como plantas. Então, lembre-se que desde os primeiros sistemas de classificações que foram propostos, lá bem antes de Linneu mesmo, aonde você tinha divisão da natureza em basicamente num passado pretérito, né? Você tinha basicamente animais, plantas e minerais. Eram essas três classificações que eram consideradas da natureza. A partir de Linneu, ele começou com essas três, né? Minerais foi excluído, ficou só com seres vivos e várias outras classificações, né? Vários outros reinos foram surgindo. Mesmo na época de Linneu, né, fungos eles eram considerados plantas, né, até por causa da semelhança externa, né, de ser animais teoricamente inanimados, né, que não se mexe, está ali parado, e a coloração, então eles acreditavam que eram um tipo aí de vegetal e que fossem seres fotossintetizantes também. Só que com o avanço, né, da tecnologia, da ciência, a descoberta dos primeiros lupas e microscópios, o estudo de química e de bioquímica também, eles perceberam que, na verdade, né, os fungos, eles não poderiam ser classificados como plantas, pois os mesmos são heterotróficos, ok? E, mais agora falando recentemente, né, aí século XXI, final dos anos 90, começo dos anos 2000, com a tecnologia dos computadores avançados, né, que faziam lá milhares de contas por segundo, com tecnologias para fazer testes de DNA, estudos de DNA, nós temos que os fungos, pessoal, eles são considerados aí evolutivamente muito mais próximos dos animais, né, do que com plantas ou alguns outros organismos, ok? Dentre algumas semelhanças que nós destacamos entre os fungos e os animais, tem que ambos são seres heterotróficos, né, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, ou sua própria energia, né, sua própria forma de energia, eles dependem de outra fonte orgânica para eles tirar a energia deles. Ambos utilizam o polímero glicogênio, que é um carboidrato, não se esqueçam, ambos utilizam glicogênio como reserva energética, né? Então, e mais do que isso, né, pessoal, o fungo tem parede celular que é de quitina e não de celulose, como se acreditava no passado. Né? Então, e essa imagem aqui, né, mostra para a gente aí uma imagem um pouco complicada, mas vamos nos ater aqui só essa porção final, só esse círculo aqui. É uma filogenia aí da vida, né, tratando de a vida ter uma origem comum. Quem foi essa primeira forma de vida, que foi uma célula ser procarionte, isso já é de conhecimento, né? Mas, enfim, mostra aí, né, todas as possíveis origens e possível parentesco de todas as formas de vida, desde um ancestral comum, é um ser muito parecido com bactéria. Aí você tem aqui no meio protozoários, para cá a gente tem planta, alga, e aqui, ó, olhem, né, a partir de um ancestral comum bem próximo, né, considerado coanozoo, nós temos o grupo dos animais e o grupo dos fungos. Ó, olha aqui nessa árvore da vida, onde nossas amigas plantas se encontram, né, bem filogeneticamente, né, ou evolutivamente, como bem distante assim dos fungos, né. O último parentesco em comum que planta, fungo e animal teve seria aqui, né, nessa transição aqui, de seres aí de 1 bilhão a 2 bilhões de anos atrás. Ok. E aqui só uma imagem para ilustrar a molécula de glicogênio, né, a reserva energética de fungos e também dos animais. Os fungos, né, então, bom, como eu já disse, né, pessoal, todos os fungos, então, eles são seres eucariontes, heterótrofos ou heterotróficos, são unicelular ou pluricelulares e possuem parede celular de quitina, né, pessoal? Existe uma série de espécies aí, né, dos fungos.
amplamente distribuídos pela natureza, tem uma série de importâncias nas funções ecológicas e ecossistêmicas, mas vou deixar para comentar isso no final da aula. E os fungos mais comuns, né, os mais populares, que todo mundo já viu um dia, seja ao vivo ou seja por foto, são aqueles pluricelulares lá, né, o shiitake, o champignon, que é do estrogonofe, ou a famosa orelha de pau, né, que cresce em troncos e madeira em decomposição, ou o próprio bolor, que surge no pão ali, né, naquele pão que ficou esquecido, na comida que ficou esquecida em casa. Né, e mais a gente tem também uma série de seres microscópicos. Né, um exemplo aqui é o gênero Saccharomyces, que são fungos unicelulares que são bem utilizados aí na nossa sociedade. Né, basicamente, eles são o fermento químico. Okay? Bom, os fungos, pessoal, como que é o corpo de um fungo, né? Como que, já que ele é pluricelular, já que o corpo dele é formado por várias células, né, milhares de células, já que ele é um pluricelular, como que é o corpo dos fungos? Então, o corpo dos fungos, primeiro que, como seguindo o material de vocês aí, ele diz que fungos são pluricelulares sem tecidos verdadeiros, né? O que seria sem tecido verdadeiro? Que basicamente o corpo de um fungo, né, pessoal, ele é um aglomerado de várias células, mas essas células elas não são divididas em unidades morfológicas conhecidas como tecido. Lembra a definição de um tecido? O que seria um tecido epitelial, um tecido nervoso, um tecido muscular, tecido ósseo, ou em plantas, xilema, floema, parênquima. Enfim, tecido, né, pessoal, é uma camada de células, unidades fisiológicas que se agrupam, né, por causa da semelhança funcional, fisiológica delas. Né? Elas exercem uma função em comum. Os fungos, eles são considerados não ter tecido verdadeiro, tá? Mas existe já, na verdade, isso é um assunto controverso, tá, pessoal? Esse é um assunto controverso. Pesquisas bem mais recentes aí, do começo dos anos 2000, de 2000 para cá, você tem aí cientistas que são contrários a essa opinião, né? Para eles, na verdade, os fungos, eles são sim, eles têm tecidos diferenciados, mas seria um grau primitivo, né? Como se fosse um grau de transição aí do que seria a pluricelularidade verdadeira, que somos nós, animais e as plantas, tá? Mas um assunto controverso, tá, pessoal? Então pode ser que a maioria dos vestibulares, a maioria, como vocês vão ver as questões da apostila aí, vai trazer considerando que fungo é pluricelular, mas pluricelular sem tecido organizado. Mas, como o vestibular atualiza, vai que algum dia, em algum vestibular, vocês vê que fungo diz que tem tecido, então vocês já sabem aí dessas duas vertentes dessa história. Então, pessoal, o corpo pluricelular dos fungos, ele é feito por hifas. Então, as células dos fungos, elas são células alongadas e o nome dela é hifa, né? O nome dessa célula que forma vários filamentos, né, estruturas filamentosos, né, são chamados de hifa. Aqui é a imagem, o desenho, né, das hifas aqui, uma hifa primeiro septada, depois aqui uma hifa sem existir, né, uma divisão aparente entre as células, né, aqui com uma divisão aparente entre as células, e aqui um segundo tipo de hifa, né, que é uma célula, um grande filamento de células, de várias células, mas na verdade não existe ali uma divisão aparente. E aqui do outro lado uma imagem de microscópio, mostrando realmente aí, né, uma hifa de um fungo. E a rede, né, pessoal, o conjunto de várias hifas denomina micélio, né, que é o que eu vou mostrar aqui nessa imagem. Então, basicamente, como que é o corpo de um fungo, né? Como que seria o corpo de um fungo? Então, resumidamente, né, o corpo do fungo, ele é formado ali do micélio vegetativo, que é essa massa aqui, ó, igual esse aqui, né, esse conjunto de centenas de milhares de filamentos, que são feitos também de centenas de milhares de células, um filamento de hifas, conhecido como micélio vegetativo, e o chamado corpo de frutificação, que o corpo de frutificação é a parte visível, né? Na grande maioria dos fungos, pessoal, o corpo de frutificação é aquela parte visível do fungo, né? Que todo mundo vê lá, o orelha de pau, ou o shiitake, o shimeji, enfim. E essa parte chamada de corpo de frutificação, ela é visível apenas no período de reprodução, né? Então, você tem que, durante a vida do fungo, ele fica ali, né, naquele formato de micélio, várias hifas,
e conforme a condição fica favorável, essas hifas vão crescendo, formam um corpo de frutificação. Aqui na camada superior do corpo de frutificação, ó, eu tenho a produção dos esporos, ou seja, aqui eu vou ter a reprodução sexuada ou assexuada e liberação de esporos aí para reprodução, né? Não se esqueça que o corpo de frutificação, ele é uma estrutura visível apenas aí em um curto período de tempo, só na época da reprodução dos fungos. E aqui também, só ilustrando, pessoal, ilustrando aquilo que eu falei para vocês, né, que os fungos, eles são heterótrofos, né, heterótrofos, ou seja, né, eles se alimentam de outra matéria orgânica, eles não conseguem produzir a matéria orgânica deles para produzir energia a partir da energia que está no meio, como os fotossintetizantes fazem, né? Então, aqui mostrando a imagem, né, que você tem que o substrato seria um pão, né, o alimento, então você tem que aquele fungo, ele está crescendo ali no pão, né, o micélio vegetativo aqui dentro do pão, as hifas, elas vão liberando enzimas nesse meio, né, nesse meio que, o meio que seria o pão, o meio onde ela está crescendo, mas esse meio pode ser folhas que estão ali, né, na natureza, um galho podre, um animal morto no chão, fezes e urina de outros animais, enfim, qualquer outro meio orgânico, os fungos crescem. Então, eles liberam as enzimas do meio, essas enzimas elas vão digerindo, né, são enzimas ácidas com vários tipos de enzimas digestivas que vão digerir no meio e a própria hifa vai absorvendo ali os monômeros, né, os monossacarídeos, ou os aminoácidos, ou as vitaminas, os sais minerais, seja qualquer que for o nutriente que esteja contido ali naquele meio orgânico. Então, eles são heterótrofos com digestão extracorpórea e absorção dos nutrientes, né? Ou seja, digestão fora do corpo, né? O interessante é que a gente tem outros grupos que fazem essa digestão extracorpórea aí. Um grupo muito conhecido de todos nós, bem popular, são os aracnídeos, né, as aranhas. As aranhas, elas fazem também a digestão extracorpórea, né, ela captura a sua presa, ela injeta o veneno na presa, aquele veneno ali, ele digere toda a presa internamente, depois ela vai lá, né, e teoricamente, bem literalmente falando, bebe o suco daquele animal que foi digerido ali dentro. Beleza. E nessa imagem, também está mostrando aqui para a gente o corpo de frutificação, né? Então, você tem todas as hifas, todo o micélio vegetativo, quando a condição fica favorável, surge o corpo de frutificação, produção de esporos, e aí sim nós temos reprodução, seja sexuada ou assexuada. E, como eu disse para vocês, a reprodução ela só vai ocorrer em condições favoráveis. Quais são essas condições? Na grande maioria dos fungos é temperatura e umidade. Então, a grande maioria dos fungos precisa de temperatura alta, né? Temperaturas aí, a média, acima dos 20, 25 graus, e grande umidade, né? Grande quantidade de umidade, aí, mais de 50% de umidade. Então, lógico que não são todos, tá, pessoal? A grande maioria dos fungos depende desse tipo de condição favorável. Por isso que é muito comum, às vezes, depois de alguma chuva de verão, você andar pelo pasto e observar que, do nada, misteriosamente, tem lá vários cogumelos nas fezes de vaca, é muito comum a gente ver também. Tá? E a reprodução, pessoal, seja reprodução sexuada, ela vai ocorrer pela produção dos esporos, seja por mitose ou seja por meiose. Né? E vamos lembrar que os esporos, eles são unidades reprodutivas que os vegetais possuem, esporos também, tá? E unidades reprodutivas que elas caem no ambiente e de cada esporo vai surgir uma nova hifa, um novo micélio, e cada esporo vai virar um novo fungo. Okay? E para a gente finalizar, né, qual a importância dos fungos, ok? Então, os fungos, pessoal, né, eles, primeiro, né, falando aí em natureza, eles são completamente importantes no equilíbrio dos ecossistemas, né? São seres heterotróficos, a maioria dos fungos são decompositores, então você tem a grande maioria, aí, cerca de um pouco mais de 80% dos fungos são todos decompositores, assim como as bactérias, eles atuam na decomposição da matéria orgânica. Tá? Então, você tem, com isso, a ciclagem de nutrientes e a ciclagem de uma série de elementos químicos ali na natureza. Você tem a utilização como alimentos, né, pessoal? Temos uma grande quantidade de fungos com potencial alimentício, os mais comuns, como eu já disse, né, são
champignon e o shiitake. Na saúde, né, então você tem uma série de doenças em nós humanos, micoses, infecções fúngicas causadas por fungos e que são assuntos de pesquisa e estudo científico e medicina e remédios para curar isso. A aplicação industrial, né, pessoal? Então, como eu disse, né, você tem os fungos do gênero Saccharomyces, que são fungos fermentadores, fungos unicelulares, que fermentam matéria orgânica e, com isso, liberam álcool, alguns liberam açúcar. Né? Então, a gente tem a utilização deles aí, em grande parte na indústria, né? Produção de álcool, produção aí de pão, cerveja, vinhos, uma série de alimentos. Como eu já disse, na decomposição, e fora isso, você tem aí, né, líquens e micorrizas, que são um dos exemplos aí de funções ecossistêmicas, né? Os líquens é aquela associação mutualística entre fungo e uma alga, lembre, né, onde você tem que líquen é indicador de poluição atmosférica do ar, e micorrizas, que é uma associação mutualística entre raízes de plantas e fungos, aonde essa associação faz com que as hifas, né, as hifas crescem em cima da raiz das plantas, entre a raiz as raízes das plantas, e elas formam uma grande rede, né, pessoal, que aumenta muito a superfície de contato das raízes e auxiliam muito as plantas aí na captação de nutrientes. Beleza? Bom, agradeço a todos aí pela atenção. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre os fungos, ok? Valeu, pessoal. Até mais.